Ok, ok. Maria Ângela, pessoal, vamos entrando aqui. Vou ver solicitação. Ah, agora vai, hein? Ó, entrar ao vivo com Simone. Boa tarde para vocês que estão entrando novamente aqui. Instagram tem dessas coisas, só que a gente sai e volta. Cadê Simone? Pronto. Ah, falei. Agora Ó, sim, agora sim. boa tarde, Simone. Aqui a gente vai na base da insistência. Não tem jeito, não. Boa Pense. tarde, boa tarde. Agora sim. Ai, ai, ai. Então, gente, ó, como eu falei, vamos ter uma super mega ultra live com essa profissional excelente, tá? Obrigada. Maravilhosa, já da Associação Parkinson Online. Então, vou deixar essa estrela brilhar, tirar as dúvidas aí de perguntas já previamente enviadas. Então, não percam, tá? Nem um minuto. Ó, aviãozinho, envia para todo mundo. Simone, ó, se apresente, fica à vontade, brilhe, o palco é seu. Digo, a live é sua. Muito obrigada, Evelyn. Obrigada. Muito obrigada aí pelos elogios, muito obrigada pelo convite. Pessoal, sou Simone Fidelis Guilhermetti, fonoaudióloga aqui em Maringá, no Paraná. Faço esse trabalho já com a demanda da doença de Parkinson já há alguns anos. Sou voluntária na associação aqui da minha cidade, Associação Maringaense de Parkinson. Realizo atendimento no consultório e também atendimento online, né, através do qual eu tenho aí participado também do Parkinson Online, faço parte desse projeto desde o início, né? Para quem não sabe, o Parkinson Online ele teve início aqui na nossa cidade, com Neila, Alisson e mais aí um gato pingado de pacientes em plena pandemia, e eles acreditaram nessa proposta, eu não muito, mas encarei aí o desafio e nós iniciamos então esse trabalho que hoje tem um resultado maravilhoso, com muitos profissionais aí participando, e os resultados têm aparecido de uma maneira muito especial, e nós temos tido o privilégio de conhecer aí muitos pacientes, fazer muita troca de informação, muita troca de experiência e outros profissionais também, ok? Então agradeço aí o convite do Parkinson Online para estar falando aqui mais uma vez sobre esse tema, essa demanda que é muito comum aí na doença de Parkinson, que são as alterações vocais, ok? Quem participa conosco sabe que a gente fala disso semanalmente, além dos exercícios, a gente sempre está falando aí fazendo orientações, trazendo algumas informações, que é muito importante para esse cuidado, para essa prevenção e também para a reabilitação, ok? Mas hoje, especificamente, eu vou tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos que recebi aí de antemão, e acredito que dessa maneira a gente vai conseguir fluir bem. Se tiver aí mais algum questionamento, é, não sei se a Alisson vai estar por aí, ou a Dani pode fazer alguma mediação. Se tiver mais alguma coisa aí, a gente vai interrompendo e respondendo na medida do possível, ok? Agradeço a presença de todos vocês aí, de todos que estão participando aí num horário um pouco atípico de live, né? Eu sei que as lives acontecem geralmente à noite, no horário das 19, mas nesse momento ficaria inviável para mim. Para quem não sabe aí, né, eu estou agora num novo papel de avó, então à noite eu tenho uma dupla jornada, uma dupla função aí, do plantão lá na maternidade, então eu precisei ajustar esse horário para agora à tarde, às 16 horas. Ok. Então, vamos falar aí de voz, ok? Ah, dentre as alterações da doença de Parkinson, dentro das manifestações, os comprometimentos, né? A voz talvez seja uma das que tem um maior impacto aí na questão social, né? E também na questão emocional, porque ela interfere diretamente na nossa capacidade, na nossa habilidade de comunicação, né? Então, o que acontece? A, a fala vai ficando prejudicada, vai ficando comprometida por questões motoras, né? E a voz também, e isso vai interferindo aí na qualidade da comunicação dentro do ambiente familiar e também nos espaços sociais. Isso, por que isso acontece? Né? A doença de Parkinson, enquanto uma alteração neurodegenerativa, de ordem motora,
ela vai trazendo alguns comprometimentos a nível de fala, a nível de voz, da mesma maneira que acontece com os demais membros, né? Então, como a gente observa tremor, rigidez, né, movimentos involuntários, aí em braço, perna, membros, isso acontece também no órgão fonoarticulatório. Então, se a gente tem uma redução de movimentos, se a gente tem uma rigidez nessa estrutura, a produção de fala fica comprometida. Se a gente tem muito tremor, isso também fica comprometido. Se eu tenho uma alteração respiratória, eu também tenho uma alteração de voz e de fala que vai aparecer com certeza, né? Então, isso é esperado dentro do diagnóstico, em algum momento aí da progressão da doença, essas alterações de fala. Para alguns, isso aparece um pouco mais cedo, para outros, um pouco mais tarde, e isso depende também da estrutura de cada um, da realidade de cada um, do quanto cada um faz uso dessa musculatura, dessa estrutura. Então, isso também vai interferir no momento em que essa alteração vai acontecer, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz uso profissional da voz, que canta, que fala, que já tinha antes da doença um bom condicionamento vocal, essa pessoa geralmente ela tende a demorar mais para manifestar esse sintoma, porque ela tinha uma musculatura já mais preparada, né? Vamos dizer assim, uma musculatura mais condicionada, então ela resiste mais às alterações, né? Uma pessoa que usa menos a voz, menos a fala, uma musculatura que não está preparada, que não está condicionada, quando a doença vem e a progressão vai acontecendo, a tendência é essa manifestação aparecer de uma maneira mais evidente, né? E aí a gente tem também uma questão muito associada, que é o não uso, né? A doença começa a se manifestar, as alterações de fala começam a aparecer, e qual que é a tendência? A tendência é a pessoa evitar, então, o uso dessa voz, o uso dessa fala de maneira social, ela procura se isolar, procura falar cada vez menos, quando essa dificuldade começa a acontecer, porque a outra pessoa não entende, ou porque isso gera um constrangimento, ou porque está gerando uma dificuldade. Mas, quanto menos eu uso, quanto mais eu me recuso a conversar, a fazer uso dessa voz, maior a dificuldade vai ficar, né? Então, é um andar na contramão que a gente precisa fazer. Quando as alterações elas estão aparecendo, a gente precisa usar ainda mais e entrar com os exercícios de reabilitação, de fortalecimento, para que melhore essa capacidade vocal, né? E ainda mais do que isso, quando você ainda não tem nenhuma manifestação, tem o diagnóstico, mas a qualidade vocal está boa, né? Eu falo que é um momento ótimo para a gente trabalhar, porque a gente vai trabalhar em cima da prevenção. Então, o que eu posso fazer para não perder esse volume de voz, para não perder essa capacidade, para que não apareçam falhas, para que não apareçam alterações, né? Eu estou com diagnóstico, eu tenho uma alteração de marcha, eu tenho talvez outras manifestações, mas a voz está boa. Não vou trabalhar com a fono? Vai trabalhar. De uma maneira diferente daquele que já está comprometido, mas precisa trabalhar. A prevenção é o melhor momento para a gente trabalhar as alterações de fala e de voz, ok? E pensando nisso, eu gostaria de deixar claro agora nesse início, para quem é novo aí comigo, essa diferença entre voz e fala, né? Para todo mundo, parece que é a mesma coisa, para os leigos, de uma forma geral, parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala em voz e fala, a gente precisa ter clareza de que são duas habilidades, duas funções diferentes, né? É importante a gente saber disso para saber o que trabalhar. Quando a gente fala assim, olha, o paciente tem uma alteração de voz, significa que o paciente pode estar rouco, pode estar com uma voz soprosa, pode estar com uma voz com uma intensidade muito baixa, ou seja, está falando muito baixinho, ou está com a voz muito grave, ou está com a voz muito fina. Isso são alterações vocais. Alterações de fala é aquele paciente que não está conseguindo articular, não consegue fazer o desenho, o formato daquele som específico, não consegue abrir a boca o suficiente, fala, mas não articula, ou fala de uma maneira errada. Vai fazer o som do S, sai o som do F, vai fazer o som do Z, sai o som do V, né? Por conta de falhas em pontos de articulação. Consegue entender essa diferença? Se alguém tem dúvida sobre isso, é importante que se manifeste aí, pergunte, para que isso fique claro, para você saber que tipo de alteração você tem e que tipo de ajuda você precisa, tá?
Então, quando a gente fala em voz, é a qualidade do som que está saindo aí. Quando a gente está se referindo à fala, é a maneira como esse som está sendo produzido. Se abre bem a boca, se fala de uma maneira muito clara, ou se a fala está inteligível ou não. Então, às vezes a pessoa fala, mas ela fala assim, a boca não está abrindo, e aí as pessoas não entendem. E isso gera muito desconforto, mesmo dentro do ambiente familiar, porque a pessoa fala, o cônjuge não entende, pede para repetir, ou fala e o filho não entende, ou, né, seja lá com quem for, né, que está se relacionando, isso gera um desconforto para quem está perguntando, para quem está conversando, mas também para você que é paciente, gera aí às vezes um constrangimento de não ser entendido e também uma irritabilidade de ter que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes para se fazer entendido. Então, daí a necessidade de você, então, fazer esse trabalho, de fazer exercícios, de entender o que é que está acontecendo com essa tua capacidade, habilidade de voz e de fala, para trabalhar da maneira adequada. Né? O Sérgio está falando ali, ó, aqui está travado, acho que é a transmissão que está travada, Sérgio. Aqui para mim está tudo ok. Está tudo bem para todo mundo ouvindo e vendo, dando um ok aí. A Alisson e Denis, se estiver por aí, vai dando um suporte. Habla espanhol? Muito pouco, hein? Quem está aí falando de espanhol, está acompanhando a gente muito bem, seja bem-vindo. Ó, a Carla está dizendo que lá está normal. Muito bem, a Cláudia também. Então vamos dando continuidade. Então, ó, entendida essa diferença entre fala e voz, eu vou começar então a responder aos questionamentos que eu recebi aqui de antemão, ok? Tem uma pergunta aqui, olha. Minha voz está assoprada, fraca e baixa. Por quê e como melhorar? Bom, essa voz assoprada, na verdade, a gente usa o termo voz soprosa, né? Que é uma voz que você vai falando e vai escapando ar junto. Fraca e baixa, ou seja, não tem força para falar e o volume da voz está muito baixo, né? Essa é uma característica muito comum na doença de Parkinson. Voz soprosa, voz fraca e voz baixa. Isso é a pessoa está me dizendo aqui, ó. Por que acontece isso e como melhorar? Por que acontece? Porque para a gente ter uma boa capacidade de fala e de voz, a gente precisa ter uma estrutura muscular em bom estado, ou seja, laringe, prega vocal, toda essa parte articulatória, que vai desenhar os sons da fala, tem que estar íntegro, tem que estar bom, e eu tenho que ter um bom aporte respiratório, ou seja, um fluxo de ar que sobe e faz a prega vocal vibrar e produzir o som. É dessa maneira que o nosso som é produzido. Aqui, bem na nossa laringe, aqui a gente tem o que a gente chama de prega vocal ou corda vocal, que são dois músculos assim, olha, duas lâminas que ficam assim juntinhas nessa posição mesmo, ó, elas ficam assim. E quando o ar sai do pulmão e sobe pela traqueia e passa aqui pela prega vocal, ele tem que ter uma pressão suficiente para fazer essa prega vocal vibrar. É essa vibração que produz som. Quando a gente faz um A, I, isso é o som. Tá? Então, primeiro a gente tem que ter esse fluxo de ar adequado. Segundo, que a gente tem que ter os articuladores. Né? O que são os articuladores? A gente só produz o som, passa por aqui e sai e tá tudo bem? Não, eu tenho uma produção de som, que é o ar com um bom fluxo, uma boa força passando pela prega vocal, e ele sobe. Quando ele chega na cavidade oral, ele precisa dos articuladores, que são os dentes, línguas, lábios, bochecha, que vão desenhar esse som. Se eu não tiver todos esses articuladores, eu não consigo produzir nenhuma palavra, nenhum som. Eu vou produzir somente as vogais, né? Então, se o som sobe, o ar sobe, passa pela prega vocal, produz o som. E eu não tenho articulador, o som vai sair. Só isso, né? Para poder fazer o som do B, do P, olha só, eu tenho que encostar lábio e soltar. Para fazer o som do K, a garganta tem que apertar e soltar. Para fazer o som do V, dente junta, o ar tem que escapar entre os dentes. F, tem que juntar e o ar tem que escapar. Para fazer o som do M, tem que juntar. Então, articuladores são todos esses fatores, essas estruturas aqui envolvidas
que vão desenhar o som. Lembra quando eu falei que voz é uma coisa e fala é outra? Porque a fala depende dos articuladores, ok? Voltando lá à pergunta, a pessoa diz assim, a voz está soprosa, fraca e baixa. Por quê? Provavelmente esse volume de ar que está subindo aqui está sendo muito baixo, muito pequeno, não tem pressão suficiente para fazer a prega vocal vibrar. E aí, sabe, uma voz assim, a pessoa fica falando, sai muito ar junto com a voz. Essa voz muito característica. A pessoa fala, não tem muito som, tem o ar escapando e um volume muito baixo. Primeiro porque tem pouco ar, está escapando pouco ar, não é suficiente para vibrar a prega vocal. Segundo que essa prega vocal, ela tem que estar muito trabalhada para ela fazer a vibração adequada. No Parkinson, por conta da rigidez, essa prega vocal ela tende a ficar separadinha assim, ó, com esse espaço. Aí quando o ar vem e passa, ele não consegue ser suficiente para fazer ela vibrar e encostar e separar, produzindo som. Se ela tiver muito separadinha assim, ó, ela pode até vibrar, mas se ela não encostar, ó, ela ficar só aproximando e não encostar, a gente tem essa característica de voz soprosa, porque está escapando o ar pelas pregas vocais. E por que ela não encosta? Porque muitas vezes essa prega vocal ela está rígida, ela está com pouco movimento, ela está comprometida com a capacidade de se acoplar, de fechar. Tanto que se a gente faz um exame de imagem do paciente com Parkinson, geralmente a gente vai encontrar o quê? Uma fenda vocal. É uma alteração estrutural de fenda vocal, uma alteração funcional. Ou seja, a prega está ali, mas ela não vibra como deveria, ela está enrijecida, ela tem menos movimento do que deveria ter, ok? Então, esse é um dos motivos da gente não conseguir ter uma ter uma voz adequada. Pouca movimentação da prega vocal e baixo fluxo de ar, ok? E como melhorar? Ainda na mesma pergunta, como melhorar? Fazendo exercícios que mobilizem essa prega vocal e fazendo exercícios que melhorem capacidade respiratória. Se eu tenho pouquinho ar lá dentro do meu pulmão, esse ar que sobe é pouco, ele vai me dar uma voz fraca, uma voz baixa. Eu tenho que ter bastante ar para ter pressão, ok? Bastante ar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá começando a tremer minha boca e saindo muita saliva. Já vamos falar dessa questão da saliva, tá? Remilson, já vamos falar disso. Só terminar essa questão aqui. Então, como que eu faço para melhorar essa voz fraca, soprosa e com baixa intensidade? Tem que trabalhar exercício respiratório, o pulmão tem que encher bastante, esvaziar bastante. Treino respiratório para melhorar a capacidade. Entrada de ar, saída de ar e ar com pressão. Né? Então, a gente faz muito treino respiratório através de exercícios de sopro, através de várias atividades para melhorar o aporte respiratório. E segundo, exercícios de força associado de sopro, exercício respiratório associado à força, os exercícios que a gente chama de empuxo, né? Então a gente sempre faz exercício com alguma carga, ou a gente usa um elástico, ou a gente usa a força do braço, mas a gente sempre faz exercícios associados a algum esforço físico para aumentar a pressão e a prega vocal conseguir então se encostar e melhorar essa cooptação, produzindo melhor o som, ok? Então, esse é uma característica bem comum na doença de Parkinson. Voz fraca, soprosa, baixa e a saída, o caminho para melhorar é esse. Exercício respiratório, exercício com esforço, empuxo. Tá bom? Vamos lá para outra questão. Acho que eu vou falar essa do Remilson já antes que eu me perca aí, para eu não esquecer. Ele está falando, está começando a tremer minha boca e saindo muita saliva. E essa questão da saliva entra também num questionamento que um outro paciente mandou aqui, a questão da saliva, que está atrapalhando a conversar e atrapalhando a cantar. Né? O escape de saliva na doença de Parkinson também ela é uma constante, e é importante a gente entender se essa saliva que está escapando, que está saindo aí, é porque está produzindo mais saliva ou porque você está engolindo menos vezes durante o dia. Todos nós produzimos muita saliva durante o dia e deglutimos muitas vezes durante o dia. Então, a gente faz isso sem pensar. Conversa um pouquinho, engulo, conversa um pouquinho, engulo. Quando a gente está dentro do diagnóstico de Parkinson,
a gente tem menos reflexos de deglutição, porque a parte sensorial, de perceber o líquido estar na boca, às vezes ele está rebaixado. E aí o que acontece? Ao invés de toda hora engolir, espontaneamente e involuntariamente, a saliva começa a acumular, vai empoçando, vai acumulando na boca. E aí, quando a gente vai conversar, ela escorre, ela escapa, ok? Então, esse excesso de saliva, a gente precisa primeiro entender, será que eu estou produzindo mais saliva em função de algum medicamento que eu estou usando, ou de algum alimento, ou de algum estímulo que eu estou tendo, ou eu estou engolindo menos porque eu não estou percebendo essa salivação, essa saliva sendo produzida dentro da minha boca, ok? São dois motivos pelos quais a gente geralmente tem escape de saliva, excesso de saliva na boca. Então, primeiro a gente tem que encontrar essa resposta. Estou produzindo muito a mais ou estou deglutindo a menos, que está tendo excesso. Segundo, que o que eu vou fazer para melhorar essa questão da salivação? A gente tem algumas alternativas. Primeiro, a gente tem que orientar, avaliar se essa musculatura de lábio ela tem uma boa pressão. Quem que mantém a boca fechada para não escapar? O lábio, né? O lábio tem que estar bem firme, com bastante força, bastante tônus, para conseguir fechar e fazer essa pressão adequada e não deixar escapar. O Sérgio está dizendo ali, acorda de manhã com o travesseiro molhado, né? Está dormindo de boca aberta, tem que ver se o nariz está bem aerado, se o nariz está bem livre, para respirar bem pelo nariz, para manter essa boca fechada. Né? Manter a boca fechada exige respirar bem pelo nariz e exige ter um bom tônus de músculo labial. Então, se a boca está muito flácida, fica caindo aqui o quentinho, ó. Aí quando está lá assistindo TV, escorre a saliva aqui. Ou vai tomar alguma coisa, vai tomar um líquido, escorre por aqui. Então, como é que está essa musculatura? Será que está com pressão suficiente? Será que está com sensibilidade? Você está percebendo toda hora que tem um líquido aqui? Porque quando escorre alguma coisa e a gente está percebendo, o que a gente faz? A gente faz uma captação e engole. Escorreu um pouquinho aqui, a gente já puxa aqui ou seca, né? Agora, se está escorrendo e você não está percebendo, às vezes é uma outra pessoa que está percebendo, é porque você não está com sensibilidade suficiente. Às vezes a parte sensorial, que é de perceber, né, não está funcionando. Então, isso a gente precisa avaliar pessoa por pessoa. Se é sensorial, a gente tem que trabalhar estímulo sensorial para perceber melhor esse líquido que está aí. Então, trabalha a questão sensorial, trabalha a musculatura de lábio, para ficar bem firme, e a gente consegue isso com alguns exercícios, né? E ainda assim, se o paciente continua com muita salivação, com excesso, e musculatura já está em ordem, está com bom fechamento, e continua com muita salivação, a gente às vezes precisa entrar com alguns inibidores de produção salivar. Esses inibidores têm alguns recursos que são medicamentosos, né? Que eu particularmente não gosto, mas em alguns casos a gente precisa lançar mão, né, dos medicamentosos. Os médicos costumam prescrever o Buscopan ou até mesmo uma outra medicação que na verdade ela é um colírio, mas que usa na boca para poder secar essa boca, né? Qual que é o inconveniente? Essas medicações que você usa para pingar, que seca a boca, ela acaba dando uma alteração no funcionamento gastrointestinal também. Geralmente resseca ainda mais o intestino. Então tem que tomar um certo cuidado com essas medicações, né? A gente tem algumas alternativas mais naturais, que são o uso de alguns chás, algumas estratégias para secar um pouco essa boca, mas tudo isso precisa ser avaliado individualmente, ok? A gente também tem hoje um outro recurso que é a aplicação de Botox na glândula salivar. Tanto se eu quero produzir mais ou se eu quero produzir menos, existe esse tipo de intervenção que é um pouco mais invasivo, né? Mas que também é uma alternativa. Tudo depende da condição geral aí desse paciente e a necessidade específica que tem, ok? Então, essa questão do escape salivar seria isso, certo? Vamos aqui para o próximo, ó. Acho que essa questão aqui está bem relacionada com a primeira que a gente respondeu aqui. Minha capacidade respiratória piorou bastante e minha voz está sem potência, sem volume e entrecortada. Qual a sua explicação e orientação? Bom, a capacidade respiratória piorou bastante. A capacidade respiratória
Piorou bastante porque o pulmão está fazendo menos, a caixa torácica está fazendo menos movimento e você provavelmente está fazendo menos movimento, porque quanto mais paradinho a gente fica, menos a gente respira, menos a gente exige do corpo. Quando você está em atividade física, você já exige um pouco mais. Então, caminhar, fazer academia, qualquer outra atividade que você faça vai exigir um pouco mais da sua respiração. E se ainda assim não é suficiente, precisa fazer um trabalho especificamente respiratório, porque a tendência é respirar menos. Né? Então, ao invés de fazer uma respiração profunda, prolongada, e encher muito o pulmão, como essa musculatura do tórax também tem uma tendência de ficar um pouco mais rígida, o pulmão começa a trabalhar numa capacidade mínima necessária. Então, ao invés de fazer, ele vai fazendo movimento curtinho. Então, entra pouco ar, sai pouco ar. Entra pouco, sai pouco. E aí, então, a respiração fica do jeito que ele fala ali, ó. Minha condição respiratória piorou bastante. E minha voz sem potência. Por quê? Se não tiver ar, não tem como ter potência. Lembra? Fluxo de ar subindo é o que faz vibrar a prega vocal, que vai dar uma potência de voz aí. Se não tem fluxo de ar, não tem como ter voz potente, tá? Sem volume. Então, o princípio básico é respirar bem. Tem que fazer exercício respiratório. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. E aí a gente tem várias alternativas. A gente pode fazer isso em ar aberto, pode fazer isso com língua de gato, língua de sogra, pode fazer isso com canudos, pode fazer isso com bexigas, pode fazer isso com vários dispositivos de sopro. Lembrando que é importantíssimo que você esteja bem orientado de como fazer, quando fazer e o número de repetições que você vai fazer. Né? Se você abrir aí a internet, você vai encontrar um monte de exercício respiratório. Né? Mas tenha cuidado para saber aquilo que é adequado para você. Lembrando que exercício respiratório não deve gerar mal-estar, não pode dar dor de cabeça, não pode dar tontura, não pode dar dor em lugar algum. A gente vai subindo gradualmente a carga para que o teu corpo vá respondendo gradualmente e vai criando resistência, né, conforme a gente vai dando estímulo para respirar melhor, ok? Alguns pacientes falam, eu comecei a fazer, tem uma dor aqui, ó, na minha costela, fica ardendo. Por quê? Porque quando a gente enche de ar, estica aquele músculo que não estava sendo usado ainda. E aí ele arde mesmo, aí ele vai incomodar, porque é uma musculatura que você não está usando sempre. Então eu posso já entrar com um número grande de repetições ou uma carga muito grande? Não posso. A gente vai aos poucos. Né? É a mesma condição de quem nunca correu e quer começar na maratona. Não dá. Vai ter dor, vai sofrer e pode ter prejuízo sério. O treino respiratório não é diferente, o treino de fala, o treino de voz não é diferente. A gente obedece a uma escala, né, graduada de esforço. Então, precisa ter essa cautela e sempre com uma orientação profissional. Os exercícios são simples, são básicos, mas eles precisam ser dosados de acordo com a tua necessidade, ok? Mais uma questão ali, ó. Sempre tive tom de voz alto, mesmo com o parto, continua com bom volume, mas de vez em quando eu sinto como se sibilasse, dificultando a pronúncia de certas palavras. Por que será e o que fazer? Então vamos lá. Ó, o paciente está dizendo aqui, ele sempre teve um tom alto, com o parto continua com bom volume, ótimo, porque já era uma musculatura que já tinha um certo condicionamento, então isso é maravilhoso, continua com bom volume, mas ele sente de vez em quando como que sibilasse. O que é sibilasse? Sibilasse é quando tem um escapezinho aqui. Então, não sai bem articulado. Então, esse caso, esse paciente, ele não está com alteração de voz, ele está com uma alteração de fala, uma alteração articulatória. Sibilou é porque está tendo escape onde não deveria ter. Os articuladores estão falhando em algum momento. Então, ele vai produzir um som e tem escape de ar em algum lugar onde não deveria ter. Está faltando, provavelmente, né? A gente só avaliando o paciente para ter essa certeza, mas provavelmente está faltando força, tônus muscular, coaptação em alguma região, ou em ponta de língua, ou em lábio, algum posicionamento não está bem adequado que está tendo esse escape aí. Então, provavelmente treino articulatório é o que esse paciente precisa, porque ele tem volume, mas ele está tendo sibilos, escape, chiadinho ou escapezinho de ar em algum momento da fala que deixa essa fala um pouco distorcida.
Vamos para o próximo. Nas atividades de vibração de língua e lábio, por mais que eu force, não sai som. Por que não consigo? A atividade de vibração de lábio e de língua. Essa pessoa está perguntando aqui, provavelmente é alguém que já faz aí alguns exercícios, já tem acompanhado aí com terapia, porque vibração de lábio e vibração de língua são dois exercícios, dois recursos que a gente usa para trabalhar mobilidade de lábio e de língua e para trabalhar também fortalecimento de voz. Ele está dizendo ali que faz vibração, mas por mais que force, não sai o som. Se a pessoa estiver aí, quem fez essa pergunta, eu queria saber. Não sai o som, mas tem vibração ou não tem vibração? Não tem nada. Tenta fazer. Sai essa vibração, mas não sai o som. Sai só. Ou sai. Não vibra. Está vibrando e não sai som? Ou nem tem vibração? Hã? É importante a gente saber isso, porque se eu estou vibrando e não sai som, eu preciso trabalhar lá a questão da voz. Será que eu estou conseguindo entender o que é esse exercício? Se não vibra, mas tem som, a voz tem um som bom, às vezes não entendeu como fazer o exercício, né? É isso que a gente precisa tentar entender. Nunca fez, ou quando era criança fazia e agora não faz mais. Para a gente entender se há uma alteração lá na prega vocal. Mauro Edu está falando não sai. Mas vibra, Mauro, tem vibração? Faz esse movimento? E tem esse movimento ou não tem esse movimento? A Terezinha está perguntando, cantar pode ajudar? Com certeza. Cantar pode, ajuda e muito. Mas enfim, se vibra e não sai o som, pode ser que esteja com pouco aporte respiratório, não está tendo fluxo suficiente para vibrar a prega vocal. Olha lá, pelo que eu entendi, vibra, mas não sai. Então, provavelmente é esse fluxo que está baixo, não tem força suficiente, porque para fazer isso, ó, eu tenho que controlar a força do ar, né? E essa sonoridade. Se faz só a vibração, não está tendo ar suficiente para vibrar aqui embaixo. Está vibrando aqui, mas não está fazendo vibrar a prega vocal. Então, a gente precisa trabalhar um pouco de sons antes de chegar nesse ponto de fazer a vibração de lábio e de língua sonorizado. De qualquer forma, Mauro, vibrar o lábio e a língua, mesmo sem som, pensando em articuladores, é um exercício que deve continuar sendo feito, tá? Deve continuar sendo feito porque trabalha movimento de lábio e de língua, evitando aí uma rigidez, certo? Temos mais uma ali, ó. Às vezes, quando falo, as frases disparam, dão uma acelerada e as palavras se atropelam. Depois normaliza. Fica sem cadência totalmente. Como controlar? Olha só. Essa alteração, e já vou emendar ali com a outra questão que diz assim, ó, depois com o Parkinson fiquei meio gago, tem como corrigir? Então, ficar meio gago e essa alteração que foi colocada na questão anterior, que dá uma acelerada, as palavras se atropelam, depois normaliza, está tudo dentro de uma mesma alteração, que é uma alteração de fluência, né? É uma alteração de fluência. Ah lá, o Mauro Edu falou que não vibra. Já voltamos aí, Mauro. Então, ó, é uma alteração de fluência. Ficar meio gago, ou essas palavras que disparam, é uma das alterações talvez mais difíceis de administrar dentro da doença de Parkinson. Até mais difícil de administrar do que a própria falha na qualidade vocal. Porque isso tem a ver com o ritmo, né? Tem a ver com a cadência, com a fluência aí da emissão dessas palavras e desses sons. Isso também tem como trabalhar, é algo que é um pouco mais trabalhoso, mas tem recurso sim, que é, novamente, trabalhar essa coordenação entre respiração e fala, essa coordenação entre escape de ar e produção de sons, né? Então, esses exercícios, a gente trabalha com recursos de leitura, de música, de fala cadenciada de palavras e de frases, porque quando a alteração ela traz uma característica de gagueira, ela está relacionada não com alteração de capacidade de voz ou capacidade articulatória, ela está relacionada com um comando neurológico superior que está dando esse ritmo de fala.
né? Então, essa questão da cadência, o paciente precisa se ouvir e trabalhar o seu próprio ritmo. Da mesma maneira que trabalha a marcha, sabe quando você trabalha a marcha que você está andando aí na ponta do pé, está travado e de repente você sai e vai andando rápido, né? E às vezes você não controla essa velocidade da sua marcha, você quer andar numa velocidade, quando você vê, você dispara e aí depois você trava de novo, né? É uma incoordenação entre o que você está desejando e o comando neurológico que você está recebendo lá na sua musculatura. Então, esse é um trabalho um pouco mais amplo, que envolve tanto a parte muscular, mas principalmente uma organização neurológica para manter essa cadência, esse ritmo de fala, para que fique adequado, entende? Então, vamos dizer assim, que é um pouco mais complexo do que a gente pensar numa alteração motora ou numa alteração vocal, onde a gente está pensando em músculo. Quando a gente fala de cadência, de fluência, de gagueira, nós estamos pensando no nível mais superior de organização, de comando mesmo, de estímulo-resposta, para essa produção de fala. E aí a gente tem um caminho diferente a trilhar, que é trabalhar com tempo, que é trabalhar com fluência, que é trabalhar com melodia, que é trabalhar com velocidade de fala de maneira específica dentro de frases, de estrofes, de palavras. A gente trabalha a cadência mesmo, mas é algo que vai estar sempre recorrendo, sempre recorrendo. Então o paciente tem que estar muito consciente para não se atropelar e fazer essa velocidade aumentada, né? Então, por exemplo, trava-línguas. Vamos pensar aqui no trava-línguas. O trava-línguas a gente usa muito para trabalhar a articulação. E o paciente vamos pensar no paciente de oratória, que não tem Parkinson, que não tem nenhuma alteração degenerativa ou neurodegenerativa. Quando a gente trabalha trava-línguas, o nosso objetivo com esse paciente qual que é? Conseguir fazer essa fala dentro de uma velocidade acelerada, sem erros, ok? Quando a gente usa isso dentro da doença de Parkinson, a gente vem numa contramão. O nosso objetivo é realizar essa leitura ou essa pronúncia de maneira inteligível num tempo maior. Ou seja, não é importante para nós que tenha pressa sem erro, é importante que seja no tempo adequado, sem erro. Porque a tendência no trava-língua é a gente acelerar, porque são repetições de sílabas, né? As sílabas e as palavras, elas se repetem, existe um jogo de palavras que leva a gente para uma cadência acelerada. Mas quando a gente está tratando de gagueira, de disfluência, a gente busca uma velocidade reduzida, para que fique inteligível, para que fique com clareza, para que as pessoas nos entendam. Então, por isso que a gente não tem receita de bolo, né? A gente pega um exercício lá na internet e a gente quer usar. Mas eu quero usar para quem, como e para quê? Né? Então, no caso do Parkinson, a gente não quer acelerar nunca, porque já existe essa tendência da aceleração, já existe essa tendência da disfluência, da alteração da cadência. Então, o que eu quero é uma palavra bem desenhada e colocada no tempo certo, para que para o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando, ela tenha uma boa compreensão da minha fala, ok? Então, existem exercícios, sim, para isso. Né? A pessoa pergunta ali, tem como controlar essa dificuldade de cadência, né? Essa acelerada que dá? Tem como controlar, mas exige treino, exige exercício, para que fique uma coisa confortável, né? Controlar não é bem o termo, eu gosto do termo consciência. Porque se você fala em controlar, você fica o tempo todo pensando. E a fala, ela não pode ser o tempo todo pensada. A fala, ela precisa ser espontânea, porque a fala, ela nos revela. A fala, ela é individual, né? Ela é muito pessoal e ela precisa trazer aquilo que a gente está querendo expressar, transmitir. Se eu fico pensando muito na hora de falar, não fica natural, não fica eu mesma, fica algo truncado, algo artificial. E aí a comunicação perde a qualidade. Então, controlar, não acho que é o caminho. Eu entendo que o caminho é treinar. Treinar e tomar consciência do meu novo formato de fala. Entende? Então, acho que esse é o caminho. Você entender que você precisa ter consciência de algumas dificuldades e fazer o treino para que você assuma um novo formato que fique mais adequado, para que você não tenha que
ficar se controlando em uma ou outra situação, porque senão a gente não tem mudança e a gente tem muito desconforto, né? O que acontece? Então se eu estou em casa, eu estou no meu lugar mais tranquilo, eu não preciso me controlar, eu falo de qualquer jeito e as pessoas não me importam muito, se entendeu, se não entendeu, ou então, são meus familiares mesmo, eles já sabem como eu sou. E aí, quando eu vou para um ambiente social, aí eu vou controlar para que as pessoas me entendam, né? Será que isso é funcional? Eu entendo que não. Eu entendo que a gente precisa treinar e ter consciência de que sim, eu preciso desacelerar, eu preciso abrir mais a minha boca, eu preciso fazer um pouco de esforço para falar um pouco mais alto para que as pessoas me entendam, né? Então, isso faz com que eu assuma um novo normal, um novo natural, para que você se sinta bem e tenha desejo de continuar se comunicando, ok? Temos mais algum questionamento ali? Eu acho que das perguntas que eu recebi foram todas, até porque uma está meio que ligado à outra. E a última mensagem ali tinha a questão da salivação também. O paciente falando ali que tem dificuldade para cantar e usou alguns recursos ali prescritos pelo médico, mas que era amargo, né? Que era justamente o que a gente estava falando do Buscopan e da outra medicação aí que pinga para reduzir salivação, mas que não foi muito funcional, ok? Então, essa questão da salivação, volto a dizer, a gente precisa encontrar, a gente tem que fazer tentativas, né? Porque não tem receita de bolo. Então, excesso de salivação, o quanto eu estou deglutindo por dia, eu preciso aumentar esse número de disparos de deglutição, então eu faço treino de deglutição para tornar isso mais sensível. Eu uso alguns dispositivos, como água com gás, para que as terminações nervosas fiquem mais atentas e eu consiga engolir mais vezes por dia. Eu trabalho musculatura de bochecha, de lábio, de língua, para ter bastante pressão e essa saliva não ficar acumulando, não ter excesso, né? Eu preciso manter uma higiene oral muito boa para que a saliva não fique grossa. Quando a gente não tem hábito de passar fio dental, de escovar bem os dentes, de fazer higiene da língua, a saliva vai ficando mais grossa, mais espessa e ela tende a atrapalhar também o seu fluxo de fala. Então, manter a higiene muito adequada da boca também vai ajudar a ter uma fluidez aí na hora de falar, ok? Alguém colocou ali, minha mãe tem Parkinson rígido, ela está perdendo a voz e os movimentos muito rápido. Bom, essa questão assim, ela tem o Parkinson rígido, né? Os diagnósticos, eles são bem delicados, às vezes. A gente precisa entender o que é realmente Parkinson e o que é parkinsonismo, que às vezes tem algumas diferenças na conduta, né? Mas, de qualquer forma, se a gente está falando aqui de rigidez, a gente precisa pensar, Kátia, né? Kátia Frazão. Se a questão é rigidez, a gente tem que trabalhar muita soltura de musculatura com movimento, com manobra, com massagem, com compressa quente, para que ela tenha resultados, ok? Então, a rigidez, lembrando que no inverno a tendência é ficar ainda mais difícil. Então, o paciente que sofre muito com a rigidez vai ficando mais comprometido e mais difícil toda a parte de mobilidade, tanto da marcha, quanto de coordenação motora fina, quanto de produção de fala, ok? Então, essa questão da rigidez, a gente trabalha compressa quente, muita manobra, muita massagem, pensando aqui, né, em capacidade de fala e deglutição, a gente trabalha muita manobra, muita compressinha quente antes do exercício para poder ganhar mais movimento e mobilidade. Tem que ter movimento, sabe? Então, quando eu falo lá nas minhas sessões, que a gente tem que manipular, tem que fazer massagem, tem que alongar, tem que trabalhar. Por quê? Não é besteira. Isso tudo a gente precisa fazer para manter essa musculatura funcionante. Pensa você se você deixar a boca sempre assim, durinho aqui, durinho aqui. Se a saliva vem, eu engulo só um pouquinho. Se eu tô com tudo muito funcionante, eu posso fazer e engulo com muito mais pressão. Mas para isso, eu tenho que ter uma mandíbula com bom movimento.
eu tenho que ter essa musculatura com bastante elasticidade, eu preciso ter lábio com bastante mobilidade. Se tiver rígido, vai engasgar com muita facilidade. Se tiver rígido, vai ser difícil para falar. Se tiver rígido, vai ser difícil para respirar. E quando a gente manipula, quando a gente faz manobra, quando a gente faz exercício, a gente mantém essa musculatura em movimento. Então, não se enganem achando que a gente precisa fazer grandes coisas. A gente precisa de coisas pequenas com uma frequência alta. Todos os dias a gente precisa manipular, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer exercício. E mais ainda, Perali está dizendo, devido à rigidez, coloquei fone e fisioterapia em casa todos os dias. Comecei com canabidiol, tenho 6 meses. Ok. Quando a gente fala assim, ó, comecei com fisioterapia, comecei com fono, ou até mesmo outros recursos ou outras terapias, né? É importante assim, ó, a pessoa que está atendendo entende de Parkinson? Isso é uma coisa bem delicada de se dizer, mas olha lá, o inverno rigoroso prejudica os sintomas de Parkinson, com certeza. Por isso as compressas quentes, bem agasalhado, cachecolzinho no pescoço. Não pode pegar friagem porque vai aumentar a rigidez, tá? Mas voltando aqui na questão do atendimento, às vezes o paciente está com vários atendimentos, várias terapias, vários profissionais, mas não está tendo resultado. Então, primeiro, é importante que o profissional que está te atendendo, ele entenda da doença de Parkinson, ele tenha essa noção da doença de Parkinson, para trabalhar questões específicas. Porque, por exemplo, vou falar da minha área, né? Não vou falar nem do fisioterapeuta, vamos falar da fonoaudiologia. O fonoaudiólogo, ele aprende lá na base, na graduação, a trabalhar a voz, a fala, a articulação, alterações de linguagem, todas essas funções. Mas trabalhar a alteração de fala no Parkinson é uma condição, numa criança que está em desenvolvimento de fala é outra situação, num paciente que está acamado, pós-AVC é outra situação, num paciente que teve um traumatismo craniano e ficou entubado, sequelado, com sonda, com traque no hospital, é outra situação. Então, algumas questões são gerais, mas algumas são específicas. Então, atender o paciente com esse diagnóstico é importante que o profissional, se ele não saiba, ele busque aprender questões específicas do Parkinson, para ele agir da maneira adequada, porque aquilo que funciona para um paciente que não tem doença neurodegenerativa não vai funcionar para vocês, ok? O Hermínio está dizendo ali, o emocional me atrapalhou muito. Hermínio, atrapalhou você e atrapalha todos os pacientes e atrapalha nós que não temos Parkinson também. Eu costumo falar assim na minha sessão, para os meus pacientes, procurem sempre algo que te faça bem, algo que te traga prazer, algo que te traga alegria, porque não adianta fazer sessão de terapia 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, se você tem um alto nível, alto índice de estresse, ok? Então, fazer coisas que te fazem bem, que te trazem alegria, no meu ver, está no mesmo nível da balança dos exercícios. Porque tudo começa aqui, ó. Alguém colocou ali em cima, tá tudo comandado pelo cérebro, né? A questão da salivação. Sim, tudo começa aqui. E a gente precisa contornar aqui embaixo na ponta, né? Nas manifestações motoras. Mas quando eu tenho o mínimo de lazer, o mínimo de prazer, eu consigo coordenar melhor tanto a produção das substâncias que o meu cérebro está me dando para o corpo, quanto a resposta que o meu corpo vai dar para isso, né? Então, às vezes a pessoa faz muitas terapias, mas ela não está dormindo direito, ela não está descansando, ela passa nervoso, ela está fazendo coisas contrariadas, lugar que ela não gosta, ela está com um profissional que ela não está bem adaptado, ela não criou vínculo, ela não está se sentindo bem, ou ela faz num horário que ela não gosta. Enfim, não existe um ideal. É claro que não dá para fazer só aquilo que a gente gosta, mas dentro da vida real, a gente precisa encontrar um mínimo de possibilidade de alegria e de prazer, né? E isso é muito pessoal. Para alguns, prazer é assistir jogo, é andar na rua, ver loja, para outros é fazer crochê, para outros é fazer uma atividade física, para outros é assistir novela, para outros é fazer uma terapia manual, para outros, enfim, é cozinhar, enfim, não sei. Mas algo que te faça bem. Isso tem o mesmo peso dos exercícios e da medicação. O que não funciona, tomar medicação e ficar em casa esperando a vida acontecer.
isso não vai funcionar, tá? Então, lembrando sempre que o Parkinson, ele é muito, não só o Parkinson, né? Mas as doenças degenerativas, elas são muito, muito pessoais. Olha lá, eu voltei a jogar futebol depois do DBS, o Wagner está falando muito bem. Então, assim, encontrar e fazer valer tudo isso que você gosta de fazer, seja o que for. Às vezes você acha que é tão pequeno, né? Isso que você gosta, mas se te faz bem, é isso que tem que ser. A Kátia está dizendo ali, eu ouvi dizer que tem um chip que é colocado na pessoa com Parkinson para melhorar os movimentos. Isso procede? Sim, Kátia, isso procede. A cirurgia de DBS, o marcapasso cerebral. Existe esse recurso. Aqui no Parkinson Online já foi falado disso várias vezes. E é importante que você conheça sobre isso, porque não é para todos, existe uma indicação específica, e como tudo, existe o pró e o contra, né, dessa intervenção. É um procedimento cirúrgico, mas é um recurso sim, e com muito resultado. A Vilma está dizendo, eu tive uma rouquidão após vacina da gripe, nunca tinha tido. Tem alguma coisa a ver com Parkinson? Vilma, não necessariamente, né? Não tem como, eu não tenho essa informação ainda. O que a gente precisa considerar é essa rouquidão. Ela é acompanhada de dor, ela é acompanhada de algum outro sintoma ou ela é uma rouquidão isolada. Se é uma rouquidão que não tem secreção, não tem febre, não tem dor e ela está se prolongando, pode sim ter uma relação com o Parkinson, porque está tendo uma alteração aí de prega vocal, né? Associada com o quadro da vacina, que pode ter causado alguma alteração. Então é importante a gente avaliar o que está acontecendo paralelo. Olha lá, eu não tenho dor. Então, está se prolongando por mais de uma semana essa rouquidão? Na dúvida, sempre que possível a gente faz um exame de imagem. Por quê? Porque às vezes, associado à vacina e à doença de Parkinson, a gente intensificou essa fenda vocal, que é muito comum aí no parkinsoniano, as pregas ficarem um pouquinho mais afastadas ou até mesmo um pouco mais inchada. Sabe quando a gente faz um edema, incha o pé e demora para desinchar? Às vezes na prega vocal pode acontecer isso. Ela fica muito inchada e não desincha. Então ela fica inchada, vai provocar uma voz rouca, né? Deu uma sobrecarga ali. Pode acontecer isso. Se for, dá para melhorar isso com exercícios. Na dúvida, a gente faz um exame de imagem aí com o otorrino. A Neila dizendo ali, pela manhã, quando eu puxo o ar, dá pontada nas costas. Neila, vamos trabalhar essa respiração aí, ó. Essa intercostal tá muito justo, Neila. A Neila tá sumida das minhas sessões, eu acho. Ela não tem falado comigo mais. Ó, essa pontada, gente, é muito comum quando a gente está com pouco trabalho respiratório e pouco movimento desse intercostal, pouco movimento de tórax. A musculatura está bem rígida. Quando eu respiro fundo, puxo o ar, dá uma pontada. Por quê? Porque o músculo está sendo empurrado. Quando a gente puxa o ar para dentro, que o pulmão enche, ele empurra essa costela, empurra essa musculatura. Então a gente precisa trabalhar aos pouquinhos, não dá para puxar muito o ar de uma vez, mas um pouquinho todos os dias para ganhar espaço, para ganhar extensão pulmonar e melhorar não só essa pontada nele, mas também o aporte aí respiratório para todas as demais funções, ok? Micheline tem ali uma pergunta? Tá só o quê, Micheline? Não entrou mais nada ali. Mais alguma pergunta? Vi que a Evelyn está voltando aí, Evelyn. Temos mais questionamentos? Voltamos Porque aqui. assim, ó, Evelyn, se eu ficar por aqui, da meia-noite nós estamos ficando, E viu? é, O e, pessoal da minha sessão e é um assunto que tem muita pergunta, né, Simone? tem muita Inclusive, pergunta, tem muita informação. Pode falar. inclusive, quero pedir desculpas, porque, gente, eu vejo todo mundo falar Simone. E ela falou: Olha, eu sou a Imagina! Simone. Eu falei: Desculpa, é o Não, olha, vício. isso é super comum. É porque é com i no final, embora não tenha acento, é com i no final. Mas eu ouço me chamarem de Simonite. Simone, para mim tá tudo bem, não precisa se desculpar. É Ah, bem então. tranquilo, tá bom? Tem mais uma Ó, perguntinha aí, ó. Uma última aí. Vou olha ver, dá lá, para responder? engasgos acontece por quê? Olha só, até comentei com a Dani que isso merece uma outra live, né? Porque o engasgo é uma outra alteração muito séria. As alterações de voz, ela trazem um impacto muito grande social, porque interfere na nossa capacidade de comunicação. A alteração de deglutição,
ela causa um impacto fisiológico muito grande, porque pode deixar você debilitado, né? Pode fazer uma broncoaspiração, pode ter uma pneumonia, pode ter várias complicações. Então, vou responder basicamente essa pergunta aí, não vou me estender, porque é um assunto que rende muito, mas por que acontece os engasgos? Justamente porque essa musculatura, ela está com força reduzida, ou ela está com muita rigidez, e ela não se fecha na maneira como tem que fechar na hora adequada. Toda vez que a gente engole, a parte da respiratória para, a gente faz uma apneia, né? A gente para de respirar para engolir. E aí, quando a gente termina de engolir, a gente volta a respirar. Isso acontece simultaneamente, a gente não se dá conta, isso é inconsciente. No Parkinson, isso está desorganizado. Então, às vezes, na hora de engolir, a válvula da respiração não está bem fechada, tem um escapezinho da tampinha e o alimento aqui, ao invés de ir só para o esôfago, ela dá uma escapadinha para a traqueia e aí a gente tem essa tosse e esse engasgo, né, que pode ser de vários níveis aí de comprometimento, mas importantíssimo a gente tratar, porque isso é algo que traz prejuízos e risco de morte. A alteração de voz não traz risco de morte. A alteração de voz traz risco emocional, isolamento social, não conseguir se comunicar. A alteração de deglutição traz risco de morte, pneumonia broncoaspirativa, internação, uso de sonda nasogástrica ou sonda gástrica. Então, esse é um assunto importantíssimo e que dá para ser trabalhado tanto na prevenção quanto na reabilitação, e a gente pode marcar aí um outro dia para falar disso. Okay? Falou aí que teremos uma nova live, tá? Só terminando Se aqui, Deus quiser. pessoal, né? O tempo da Simone, a gente quer muito agradecer, mas eu vou ler aqui e colocar, ó, para mim, porque isso é maravilhoso para o profissional, sabe, essa troca. Olha só, para mim o que tem sido muito agradável é o tempo dedicado a profissionais como você, Simone, através do Que Pax bom. Online. Maravilha. É um trabalho maravilhoso, né? Eu falo que eu não canso de elogiar o trabalho, a equipe organizadora e os próprios pacientes, viu, Evelyn? Porque para mim eles são assim motivo de orgulho sempre. Eu lembro quando nós começamos, eu meio que duvidei, eu falei, Neila, esse negócio online não vai, sabe? A gente começou com meia dúzia aqui, e o pessoal duvidando, mas na época a gente não tinha também muitos recursos, nem muitos profissionais. Eu falei, não vou deixar essa peteca cair, vamos ver o que vai dar. E eles me surpreendem sempre pela presença, pela participação, pelo comprometimento que eles têm com os exercícios, né? Eu recebo no decorrer da semana aí alguns pacientes tirando dúvida, alguns questionamentos, ou me mandando vídeo aí das atividades que eles fazem, e isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa, porque eu falo, o profissional, ele pode fazer muita coisa, mas se o paciente não quiser, a gente não sai do lugar. Se o paciente não se comprometer, se o paciente não se envolver, não tem nada que eu possa fazer por ele. Né? Ter o conhecimento e não colocar em prática não adianta. Então, eu não canso de elogiar a equipe, falo, né, do Parkinson Online aí para todo lugar que eu vou, porque eu tenho muito orgulho desse trabalho e de todos os pacientes aí envolvidos. Sou muito grata pela oportunidade, até porque aprendo com eles semanalmente. Eu sinto um carinho muito grande e sou sempre muito bem recebida, né? Eu recebo muito carinho, muitas orações e muitos elogios aí sempre, mas eles merecem mesmo esse reconhecimento, porque são muito comprometidos e eu estou sempre tirando o chapéu, porque às vezes a gente tem muita preguiça, né, de se exercitar, a gente tem muita preguiça de fazer qualquer coisa, e eles, com todas as alterações que a gente sabe, as dificuldades que a doença traz, eles estão fielmente aí nos grupos, e eu fico, né, muito orgulhosa, muito feliz com isso, para mim é um privilégio, ok? E, tendo a oportunidade, a gente vem falar de deglutição, assim, vem falar dessa alteração que é muito comum, a gente pode combinar, Simone, tá bom? ótimo, a Dani já confirmou aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer muito de coração aqui ao Parkinson Online, esses profissionais maravilhosos, né? Hermínio aqui, ele fala, nossa, ele fala assim, né? Às vezes eu acompanho aqui uma vez ou outra e fala, nossa, mas Simone parece um doce. Vou ouvir a minha querida Simone. E eu acho que isso não é diferente com os outros participantes. Eles sempre falam, né? Nossa, ouvir essa mulher falar, parece que é um doce que entra assim na gente, é muito bom. Aí eu Que falo, delícia, não fico é que é feliz. verdade. E assim, os profissionais que atuam aqui no grupo Parkinson, ou na Associação Parkinson Online, eu falo, né, tem esse diferencial, é apaixonado pela profissão, é apaixonado por gente, é apaixonado pelo cuidar.
Então, Exatamente, isso a exatamente. gente consegue sentir nos profissionais, né? Que assim, é por amor que você está ali. E a gente consegue sentir isso em você e nos outros profissionais maravilhosos que nós temos Que aqui. bom. E então, em nome de todos, né? Da Neila aí, do Alisson, olha, muito da Dene, né? Muito obrigada pelo seu tempo preciosíssimo. Anotei várias coisas aqui, porque a gente aprende, uma profissional maravilhosa. Pessoal, eu tenho certeza que a Bom. Simone fala para vocês aí, façam o dever de casa, treinem essa voz, senão ela vai puxar a Isso mesmo. orelha, tá? E eu ajudo ela a puxar a orelha de Dou mesmo. vocês. Brincadeira. Mas Isso é mesmo, Hevel, eu agradeço. importante. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada pelo Eu seu que tempo. agradeço Até a pela próxima oportunidade. live, tá? Até a próxima, gente. Tchau, Obrigadão. pessoal. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, Simone. Tchau, tchau.